Olá, acadêmicos do curso de Especialização em Mineração e Meio Ambiente. Sejam bem-vindos ao componente Projeto de Pesquisa, que tem como finalidade auxiliá-los na construção do TCC em formato de artigo científico. Dessa maneira, vamos aos tópicos da nossa aula. O que é um artigo científico e como é estruturado? Antes de ser um artigo científico, o TCC é um trabalho acadêmico, então também será apresentado a estrutura de um trabalho acadêmico. Será brevemente descrito os itens obrigatórios do TCC e também esclarecido o que significa plágio. E, por último, as fontes de informação para a sua pesquisa científica. Segundo a normativa brasileira 6022 de 2003 da ABNT, o artigo científico é parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Em geral, os artigos científicos objetivam publicar e divulgar os resultados de estudos, sejam eles originais ou de revisão. Os originais é parte de uma publicação que apresenta temas ou abordagens originais, como relatos de experiências de pesquisa, estudos de caso, entre outros, ou seja, apresentam abordagens ou assuntos inéditos. O artigo de revisão é a análise e discussão de informações já publicadas. Na elaboração dos artigos, observa-se também muitas vezes a utilização de ambas as situações, onde se incluem informações inéditas, tais como resultados de pesquisa, juntamente com uma fundamentação teórica, baseada em conhecimentos publicados por outros ou pelo mesmo autor. Um artigo científico se caracteriza por não ser extenso, ou seja, a objetividade é fundamental na exposição das informações, procurando manter a profundidade do tema, seja na abordagem de teorias ou ideias, seja na análise de resultados de pesquisa e sua discussão. Os trabalhos técnicos científicos, quando dirigidos à publicação em revistas, seguem as normas editoriais destes periódicos especializados e, de qualquer forma, devem apresentar uma estrutura composta de elementos obrigatórios, pré-textuais, textuais e pós-textuais. Os elementos pré-textuais da estrutura de um artigo científico devem ter título e subtítulo, o subtítulo é se houver, autor, resumo, palavras-chave. Os elementos textuais são introdução, desenvolvimento e conclusão. E os elementos pós-textuais, título e subtítulo em língua estrangeira, resumo também na língua estrangeira, palavras-chave em língua estrangeira e referências. Um trabalho acadêmico, como monografias, dissertações, teses, também apresenta elementos pré-textuais e pós-textuais e possuem determinadas normativas, tanto na estrutura básica quanto na uniformização gráfica. Todas essas informações estão descritas no Manual do Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização em Mineração e Meio Ambiente. Os elementos pré-textuais de um trabalho acadêmico são capa, folha de rosto, folha de aprovação, resumo em português e resumo em língua estrangeira e sumário. Em relação aos elementos textuais, tem-se a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução deverá ser apresentada de forma concisa do que se trata o texto. O objetivo é situar o leitor no contexto do tema pesquisado, oferecer uma visão global do estudo, esclarecendo os objetivos e a importância da pesquisa proposta. Ou seja, em que aspecto torna-se necessário a execução da pesquisa e qual a relevância frente ao conhecimento acadêmico científico. O desenvolvimento é a parte principal do texto. É dividido em capítulos, seções ou subseções conforme a necessidade. É onde são amplamente debatidas as teorias que sustentam o tema, apresentados os procedimentos metodológicos, os resultados e as discussões. As discussões são sempre relacionadas aos trabalhos analisados na revisão de literatura. A conclusão é a última parte dos elementos textuais. É a parte final do texto, na qual se apresenta a recapitulação
sintética dos resultados obtidos em resposta aos objetivos propostos na introdução. As referências é um elemento pós-textual. É uma lista ordenada de documentos efetivamente citados no texto e que deve ser elaborada conforme a NBR 6023. Uma dica importante durante a elaboração do TCC é que vocês não devem deixar para acrescentar as fontes de citação ou colocar as referências bibliográficas só quando acabar a pesquisa, porque o desgaste de energia e de tempo será muito maior. Alguns itens que compõem o TCC e que também merecem destaque e orientações para elaborá-los são título, subtítulo, resumo e palavras-chave. O título deve ser claro e objetivo. É considerado a porta de entrada de um artigo científico. É por onde a leitura começa, assim como o interesse pelo texto. Deve identificar o ponto principal do trabalho. E por isso, ele é só elaborado no final, após o autor ter avançado boa parte da redação, estando bem seguro, bastante seguro, sobre a abordagem e o direcionamento que deu ao tema. O subtítulo é apresentado em seguida ao título, visando esclarecê-lo ou complementá-lo com informações relevantes, necessárias para melhorar a compreensão do tema. O resumo é a apresentação, em frases sequenciais, num parágrafo único, dos pontos relevantes do documento de forma clara e precisa. Permite ao leitor uma ideia geral do assunto. Então, duas partes do artigo científico que são mais divulgadas é o título e o resumo. Se são informativas e atraentes, as pessoas vão se interessar em saber mais sobre a pesquisa. As palavras-chave são palavras representativas do conteúdo do documento. São relacionadas de 3 a 6 palavras-chave que vão expressar a ideia central do texto, podendo ser termos simples ou compostos. O plágio é um assunto relevante e que cabe aqui uma observação. Bom, mas o que é o plágio? O plágio acadêmico, ele se configura quando se cita trechos de trabalhos de outros autores, sem referenciá-los adequadamente, sem citá-los como fonte de pesquisa. É uma prática incompatível com o escopo universitário de criação e desenvolvimento do conhecimento. O plágio é passível de restrições legais e penais. No Brasil, o instrumento legal que aborda as questões de plágio é a Lei nº 9.610, de 1998, conhecida como Lei de Direitos Autorais. Desta forma, todo o material consultado e utilizado na redação do trabalho deve ser acompanhado da citação de seus autores, conforme a norma 105/20 de 2002. Sobre as fontes de pesquisa, onde vocês poderão buscar as informações para a construção do trabalho de conclusão de curso. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, por exemplo, possui arquivos e documentos acessíveis pela internet. Então é só entrar na página www.repositorio.ufrb.edu.br. E várias outras instituições acadêmicas também possuem arquivos de documentos digitalizados. Além dos repositórios institucionais e bibliotecas de teses e dissertações, estão disponíveis também para a realização das pesquisas os periódicos eletrônicos, as bases de dados e os e-books. Uma boa base de dados aqui no Brasil está disponível no portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, no endereço www.periodicos.capes.gov.br. Nele é possível encontrar uma quantidade enorme de publicações científicas, pois o sistema permite ao usuário realizar uma pesquisa simultânea em várias fontes de informação, recuperando o maior número de documentos sobre determinado assunto. No portal, é possível encontrar artigos completos de revistas nacionais e internacionais, bases de dados com resumos de documentos em todas as áreas do conhecimento, além de uma importante lista de fontes de informação acadêmica com acesso gratuito.
As bases de dados foram criadas com o propósito de disponibilizar em um único site centenas de revistas científicas e os seus respectivos artigos. Merece destaque também a base Cielo, que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. A seguir, através do tutorial, vocês podem conferir o passo a passo para obter as informações para a sua pesquisa bibliográfica. Olá, bem-vindo ao tutorial do Cielo. Se você está à procura de literatura científica de qualidade, a Cielo lhe oferece essa opção. Com essa ferramenta, você tem acesso gratuito e integral aos conteúdos de diversos periódicos científicos. A Cielo é um modelo de publicação científica para países em desenvolvimento, que foi criada com o propósito de divulgar pesquisas científicas e estreitar a comunicação entre esses países, em especial na América Latina e Caribe. Para começar, acesse o site www.cielo.org. Nele, você encontrará uma tela como esta. A página inicial da Cielo é dividida em 3 colunas. Na coluna esquerda, encontramos a coleção do portal dividida por seus países de origem ou pela temática abordada. A coluna central apresenta as opções de pesquisa oferecidas pelo site, como, por exemplo, por artigos ou por periódicos específicos, determinados alfabeticamente ou por área de conhecimento. Nas 2 colunas à direita, você encontrará, respectivamente, as atualizações em números de conteúdo da Cielo e as notícias sobre o portal. Para acesso imediato às coleções por países e ou temáticas, basta clicar nos links disponíveis na coluna da esquerda. A primeira caixa de pesquisa apresenta 2 opções de busca, pelo método integrado ou pelo Google Acadêmico. Na terceira caixa, podemos escolher entre uma busca na totalidade do portal ou em alguma coleção em específico. Podemos começar por uma consulta simples. Vamos pesquisar o termo diabetes, utilizando o método integrado e optando pela pesquisa regional. Mas lembre-se que para um maior alcance de resultados, devemos optar por utilizar termos em inglês. Note que o número de ocorrências é bem alto. Vamos especificar ainda mais nossa pesquisa? Para isso, podemos usar os operadores booleanos, que são recursos que relacionam os termos pesquisados. Os booleanos devem ser sempre digitados em letra maiúscula. Caso contrário, eles irão se misturar aos termos da pesquisa. Agora, pesquisaremos sobre as complicações em torno da diabetes, utilizando o booleano AND, que delimita a consulta, ou seja, os resultados obtidos tratarão apenas sobre as complicações em torno do diabetes. Outro recurso que podemos usar para especificar nossa pesquisa na Cielo é o uso de aspas em termos compostos, por exemplo, Diabetes mellitus Type 2. Também podemos misturar esses 2 recursos em nossa busca, como por exemplo, Obesity and Diabetes mellitus Type 2. Para fazer uma pesquisa por autor, basta digitar na barra de pesquisa o último sobrenome do autor, seguido pela vírgula e seu prenome. Por exemplo, Castiel Luiz Davi. Por outro lado, para diminuirmos ainda mais o número de ocorrências, podemos utilizar a coluna à esquerda da tela, onde se localizam os filtros de pesquisa, tais como coleção, idioma, ano de publicação, etc. Assim, os resultados da pesquisa são organizados de acordo com critérios de relevância da Cielo. Entretanto, também podemos alterar essa ordem segundo o fator de impacto ou ano de publicação do artigo. Para termos acesso aos artigos desejados, basta clicar no título do arquivo ou no ícone Texto completo. Assim, podemos ler o texto na íntegra na página apresentada, ou ainda baixar o arquivo no formato PDF. Clicando no título da revista, seremos remetidos à página na qual o artigo foi publicado. Logo abaixo da revista, encontramos as referências da publicação e também o DOI, que é um sistema que nos permite localizar e acessar materiais na web. É uma forma de certificação digital de publicação bibliográfica.
Na coluna direita, encontramos a opção How to cite this article. Clicando nesse item, teremos 4 opções de referências bibliográficas. Mas lembre-se que apenas o formato da ABNT nos interessa. Confira a referência antes de inseri-la em sua bibliografia. Não se esqueça de cotejar as informações dadas com a norma 6023 da ABNT. Para pesquisadores que utilizam ou se interessam por programas que gerenciam referências, a Cielo também faz a exportação de referências para alguns deles. Agora você já está pronto para se aventurar pela Cielo. Boa pesquisa! Desejo a todos uma boa interação e que tenham um bom êxito na construção do trabalho de conclusão de curso.